Nossa, a primeira coisa que eu vejo quando, eu pego um perfil do LinkedIn, eu Uhum. vejo incoerência, tipo, capa, foto e título, né? Essas três Uhum. coisas tem vezes não sem conversa, né? Eu acho que isso assim tá muito ligado a essa questão do posicionamento, né? Principalmente visual. É aquela questão, né, da primeira impressão que fica. Então é muito importante ter uma foto de perfil. Não precisa ser uma foto muito elaborada, em estúdio de fotografia, com um fotógrafo profissional, mas que seja uma foto que tenha uma boa qualidade, uma boa iluminação, que esteja com uma postura profissional, né? Uma vestimenta ali profissional. Então é muito importante ter esse cuidado, né, com a rede social, porque o LinkedIn hoje ele não é mais só um currículo, né, online, ele é um portfólio profissional. Então o recrutador ele vai ali te buscar, ele vai encontrar o seu perfil e ele vai analisar, né, com base nas informações e no posicionamento, se ele vai te chamar para entrevista ou não. Então é muito importante ter de fato esse alinhamento e essa coerência, né, utilizando esse termo que você utilizou, Marcelo. E aí, pensando também na estratégia da foto de capa, eu acho que esse é um ponto que muitos profissionais têm dúvidas. Ah, o que, que eu coloco na foto de capa? E eu já vi várias pessoas colocando ou um template da própria empresa, ou uma foto de uma miragem, do mar, né? Enfim. E aí é muito importante a gente trabalhar com um aspecto que gere e que remeta aí ao âmbito corporativo. Então a gente pode trazer algo que remeta, né? Ou que mostre de alguma forma para o mercado qual que é a sua área de atuação, qual que é o seu objetivo profissional. Então, para profissionais da área de dados, por exemplo, eu gosto muito de trazer algo relacionado a dashboards, indicadores, relatórios, né? Que eu acho que remete muito bem aí à atuação, né, desse profissional no âmbito corporativo. Então, é bem importante ter aí esse alinhamento para que haja um bom posicionamento visual mesmo, e que transmita essa clareza do seu objetivo profissional, sabe? Eu vejo títulos confusos, tá lá. Tipo, analista de BI, analista de dados. É, um caso seria, coloca o primeiro título. É o cargo, aí Uhum. depois as competências, tipo, Excel, Power BI. Perfeito. O título, assim, ele é um campo muito estratégico do LinkedIn. Por quê? Ele carrega um peso de em torno de 80% do ranqueamento entre a pesquisa do recrutador e os perfis dos candidatos. Então, aqui a gente precisa elaborar um título muito estratégico para a gente aumentar as chances de ranqueamento, as chances do perfil, né, do profissional ele ser encontrado ali nas buscas. E qual que é a estratégia que eu sempre oriento e utilizo? Primeiro, a gente precisa utilizar cargos que o recrutador busca para encontrar um profissional com a experiência dele. E aí a gente pode incluir nível de senioridade ou não, vai depender da abertura do profissional. Então vamos supor que é um profissional que busca oportunidade sênior, mas ele está aberto ali a alguma oportunidade pleno também, a depender da empresa, do nível de complexidade, né, e estruturação da área. Então, minha sugestão é só manter, por exemplo, a analista de dados. E também, além de cargos, né, pode ter variações também. Então, hoje, tem empresas que utilizam a nomenclatura de especialista em BI ou analista de BI, tem empresas que utilizam como analista de negócios. Então, dá para ir fazendo aí essas variações. Minha sugestão é utilizar em torno de dois, no máximo três cargos, tá? E depois disso, é interessante utilizar palavras-chave e utilizar termos técnicos também. Então, justamente essas competências. Então, Power BI, a utilização de algum outro. Então, dashboards também é algo interessante. Eu esqueci uma linguagem de programação que a área de dados utiliza muito. Python. Python, exato. Então, tá vendo? Então, aqui que é importante. Aí é uma pergunta que eu sempre recebo. Como que a gente identifica as palavras-chave para incluir no título? Por meio de uma análise de mercado. Então, você tem se candidatado para as vagas. Na hora de você analisar a descrição, os requisitos, você já consegue identificar o que está sendo solicitado para a maior parte das vagas. Está sendo solicitado o conhecimento de Python. Então, a gente já sabe que é uma palavra-chave que tem que estar lá. Todas as vagas pedem a construção, elaboração de dashboards. Então, a gente já sabe que é algo que também precisa estar no título.
Então, essa é uma ótima estratégia para a gente conseguir analisar, né, quais são as melhores palavras-chave para estarem ali no título e assim aumentar esse ranqueamento. Outra coisa também que fica confuso, Nath, é o resumo, né? Quando chega no resumo, eles se perdem, né? O que, que eu vou colocar no resumo? Eu coloco minha formação, conto que, sei lá, minha trajetória profissional, falo um pouco do meu pessoal. Fica uma bagunça, né? Quando você vai ler alguns perfis. Perfeito. Eu acho que assim, muitas pessoas utilizam o sobre, né? No LinkedIn tem um nome de sobre, mas é um resumo profissional num formato muito próximo do currículo. Então, algo muito formal, muito profissional, muito objetivo, falando, né, brevemente da trajetória. E o que a gente tem que pensar é que a estrutura ela precisa ser diferente. O LinkedIn ele é uma rede social voltada para o âmbito profissional, mas ele não deixa de ser uma rede social. Então a gente precisa gerar o quê? Conexão, vinculação, e a gente consegue fazer isso muito bem por meio do sobre. Então, aqui, não indico incluir, por exemplo, características, informações pessoais, mas eu indico sempre construir um resumo profissional com uma linguagem atrativa, com storytelling, pontuando aí os conhecimentos técnicos, destacando ali algumas palavras-chave também, porque esse também é um campo ranqueado, mencionando algum projeto ou resultado, para que a gente consiga apresentar a trajetória de uma forma muito estratégica sem ficar naquela coisa muito automática, igual o formato de currículo, né? Então, vou falar a formação, vou falar quantos anos de experiência, vou falar em quais empresas eu passei, o que, que eu fiz. Então, a gente utiliza um formato, né, que a leitura ela fica mais fluida e que gere essa conexão e essa vinculação, sabe? Com quem entra no seu perfil. Justamente gerando aí, né, e favorecendo que o recrutador, quem entrar no seu perfil, ou faça uma conexão ou te chame para entrevista. Será que seria interessante colocar resultados no sobre? Algum resultado relevante? É muito importante a gente trabalhar melhor com os resultados. Não só no sobre, mas aí a gente pode e deve distribuir, né, essas informações, esses resultados, tanto no sobre quanto também nas experiências. Por quê? O que a gente tem que pensar? Os resultados, eles são os nossos diferenciais de mercado. Então, alguém pode ter a mesma experiência que você tem, os mesmos conhecimentos na área de dados, e o que vai te diferenciar dessa pessoa? As entregas, os projetos que você participou, os resultados que você trouxe para as empresas. Então, a gente precisa utilizar disso como de fato um diferencial no mercado e como algo, né, para valorizar a sua experiência profissional. Então, eu sempre indico no sobre a gente mencionar, sim, alguns projetos de maior relevância da carreira e alguns resultados também. Então, pode ser um ou outro. Se tiver algum resultado numérico, por exemplo, isso gera um super impacto. Mas é apenas para mencionar, sabe? Como eu te falei, assim, é mais com o intuito de gerar esse impacto na leitura ali do recrutador. Mas é uma ótima estratégia e é bem importante isso. Principalmente para cargos ali de nível sênior, gestores, né, coordenadores. Isso é um super diferencial no mercado. E para mencionar esses resultados, eu li uma vez que é importante usar a metodologia K, né? Que é contexto, ação e resultado, né? Perfeito. Faz muito sentido. É importante, assim, não só colocar um resultado, mas, por exemplo, na área de dados, né? É muito comum, por exemplo, a automatização de processos. E aí, uma consequência, e isso, a automatização do processo, ele pode ser um resultado, mas o que que ele gerou? O que que essa automatização gerou? Então, por exemplo, reduziu 20% do tempo de execução de tal atividade. Então, esse é o resultado final. E aí é justamente essa estrutura. Então, a gente utiliza o resultado e a gente explica como que aquele resultado ele foi atingido. Então, por meio de um projeto de automatização do processo X, entende? Então, é muito importante ter essa contextualização para não ficar um dado solto e não ser uma informação que acaba perdendo ali o peso e o impacto por ser muito vaga, por ser muito genérica. Então, é sempre importante a gente utilizar, assim, essa estrutura de explicar o contexto e o projeto, né, em si.
descendo um pouquinho pro campo das experiências, Ah, que tem uma página que dá para adicionar as competências, né? sim, Que as pessoas não colocam, né? Tipo, e é um campo muito importante também. adicionar, por exemplo, comunicação, planejamento de dados. E só Uhum, coloca a experiência e não coloca essas competências, né? Para o que você fez nessa experiência? Eu tive planejamento de dados, organização de dados, sim, usei Power BI e eles não colocam, né? Só coloca a experiência seca, além que faltar o resultado, né? Que eu vejo muito, né? exato, assim, aqui o campo de experiência a gente tem como vincular a experiência, a competência à experiência, e aí fica ali embaixo, né, da descrição das atividades. Ou a gente tem o campo de competências para a gente incluir, não necessariamente você precisa vincular a competência. Eu recomendo, tá? Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Agora, qual que é a importância das competências? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas o LinkedIn, todo mundo sabe, é um algoritmo, e o que ele faz? Ele faz um ranqueamento das competências necessárias para aquela vaga, o que o recrutador ele entende que é importante para aquela posição, com as competências que você tem no perfil. O limite total que o LinkedIn libera para você incluir são 100 competências. Grande parte das pessoas não tem quase nenhuma, tem ali 20, 30 e às vezes muito desalinhadas ao mercado. Então, o que é importante? Fazer, né, a inclusão do máximo de competências possíveis. Indico ali estar entre 90, 80, 90, para que você tenha esse espaço para ir atualizando. E aqui nesse campo a gente pode incluir tanto competências comportamentais, como você deu o exemplo de comunicação, quanto competências técnicas também. Então, como a gente mencionou no título, elaboração de dashboards, Python, Excel avançado, Power BI. Então, podem ser competências também, tanto relacionadas a sistemas, quanto metodologias, ou com uma atividade, como elaboração de dashboards. Então, aqui a gente pode explorar justamente pensando nisso, da gente conseguir ter uma maior assertividade, uma maior aderência às vagas do mercado, né? E às competências solicitadas no mercado. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais, entre no nosso canal do YouTube ou perfil do LinkedIn para ver o nosso conteúdo completo e muito mais.